Bom, bom dia de novo, começando novamente aqui o nosso evento, problemas técnicos, exatamente do contexto pandemia, do qual a gente vai tratar hoje aqui no nosso evento, mas sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Esse é um evento que é uma realização do portal Meu Município e da Bright Cities, e o meu nome é Fernando Rabelo, eu sou gerente de projetos da Fundação Brava. Bom dia, meu nome é Raquel Cardamone, sou uma entusiasta de gestão pública e uma das fundadoras da plataforma Bright Cities de diagnóstico nas cidades. E é um enorme prazer promover um evento como esse, de conteúdo de extrema importância no cenário atual. Bom, pessoal, a startup Bright Cities, como muitos já sabem, é a proprietária da plataforma de mesmo nome que oferece um diagnóstico completo dos municípios e um roteiro para torná-los uma cidade inteligente. E o portal Meu Município, como todo mundo aqui já sabe, está seguindo o nosso canal no YouTube e as nossas redes sociais, é uma ferramenta que apresenta um raio-x das finanças públicas municipais de forma fácil, simples, interativa e intuitiva, para gerar também planos de ação para melhoria da arrecadação e melhoria do gasto. Então, a gente, Bright Cities e Portal apresentam esse que é o evento chamado Mais Transparência e Gestão nas Prefeituras no Pós-Pandemia. E o evento de hoje ele vai discutir os desafios e soluções para o aumento da transparência e a melhoria da gestão municipal após pandemia, considerando o novo normal, as novas tecnologias, novas gestões, assim como a cultura e os limites do serviço público. O primeiro painel vai focar na transparência das contas públicas municipais e as novas tecnologias, e o segundo na saúde financeira das cidades no pós-pandemia. Bom, e por último, a gente ainda vai realizar o lançamento da nova fase do Portal Meu Município, que é uma parceria da Fundação Brava com a Bright Cities, marcando o início de um projeto de 5 anos para a reformulação da nossa plataforma. E para começar, eu gostaria de convidar aqui primeiro, para fazer a nossa abertura do evento, a Letícia Piccolotto, que é a presidente da Fundação Brava e CEO e fundadora do Brasil Lab, e o José Henrique Paim Fernandes, professor Paim, economista e ex-ministro da Educação, hoje da Fundação Getúlio Vargas. Sejam bem-vindos, Letícia, professor Paim. Obrigada, Fernando. Bom dia a todos. Bom dia. Letícia, pode começar, por gentileza, com as suas considerações iniciais para nós, as nossas boas-vindas ao nosso público, por favor. Obrigada. Bom, queria mais uma vez agradecer a presença de todos que estão participando aqui hoje conosco desse evento, agradecer a todos que estão nos acompanhando no canal do Portal Meu Município, no YouTube. Para a Fundação Brava, esse é um evento muito importante, não só porque nós vamos discutir os desafios em relação à transparência e em relação à gestão de dados com esse cenário da pandemia na esfera municipal, mas também porque vamos marcar, como o Fernando comentou inicialmente, um novo momento do portal Meu Município em parceria com a Bright Cities e a FGV. Esse é um marco muito importante para a Fundação Brava. A Fundação Brava, há 8 anos atrás, decidiu consolidar a criação de um portal de finanças públicas municipais, visando a transparência, visando garantir a transparência na gestão de dados a respeito do equilíbrio das contas municipais e deixando essas informações ao maior alcance possível de pessoas, não só a gestores públicos, mas também a toda a população. Então, o investimento que nós fizemos ao longo desses 8 anos foi um investimento bastante expressivo, somou-se aí quase 3 milhões de reais em investimento para consolidar essa plataforma e não só ter a questão da disponibilização dos dados, mas também toda uma dinâmica intuitiva, uma dinâmica que ajuda gestores públicos a entenderem o diagnóstico das suas contas municipais e também tomarem processos de decisão a respeito de como equilibrar as suas contas, como deixar a sua arrecadação mais eficiente, a sua gestão de despesas também mais eficiente e, como eu disse também, trazendo informações bastante acessíveis para o público em geral, para a sociedade, para a academia, para jornalistas, para as pessoas, para todas as pessoas que precisam, de fato, acompanhar o dia a dia dos seus municípios, das suas cidades. Então, para nós, é um evento muito importante, porque marca esse novo ciclo do portal. O portal agora, nos próximos 5 anos, como o Fernando estava comentando, será uma ferramenta
conduzida e terá toda uma evolução, né, de features e de formas também de deixá-lo ainda mais acessível. Nós teremos também a parceria com a própria FGV para a condução de pesquisas a respeito dos desafios das contas públicas na esfera municipal. Então, nós estamos muito animados. Queria mais uma vez agradecer a todos que estão nos acompanhando aqui hoje, a todos os nossos parceiros. Isso não seria possível se a gente não tivesse essa rede que também de entusiastas que acreditam na boa gestão pública, numa gestão pública mais eficiente, mais acessível e mais inclusiva, né? Acho que esse é um ponto também muito importante. Então, queria mais uma vez agradecer e desejar bom painel e bom debate a todos nós. Paim? Obrigado, eu gostaria de saudar aqui a todos, né, dizer que é uma grande satisfação poder participar desse evento, dessa excelente iniciativa, né, cumprimentar a Fundação Brava, o meu município, né, por ter desenvolvido, né, esse portal e lançar agora com esse evento, esse importante instrumento, né, de transparência da gestão municipal. E nós sabemos, né, o quanto a partir da Constituição Federal, os municípios têm um papel relevante para a implementação das políticas públicas, né? Nós temos um processo bastante importante de descentralização das políticas públicas. Os municípios têm uma grande responsabilidade. Ao mesmo tempo, também, no artigo 23 da Constituição, nós temos lá a importância da colaboração entre União, estados e municípios para a implementação dessas ações, mas nós sabemos que, na verdade, no fundo, a implementação das ações fica por conta dos municípios, especialmente nas áreas sociais, desenvolvimento urbano. Então, é muito importante que nós tenhamos ferramentas, né, que permita que os municípios possam fazer um bom diagnóstico, possam, a partir desse diagnóstico, fazer uma boa análise da situação fiscal do município, mas também das outras ações de política pública municipal, ao mesmo tempo fazer um bom planejamento a partir dessa análise e, com um bom planejamento, buscar uma boa implementação. E as finanças públicas, elas estão, obviamente, por trás de todo esse processo, porque, na verdade, se eu não tiver uma boa gestão fiscal, eu não consigo ter uma boa implementação das políticas públicas, né? Então, qualquer gestor ele tem que ter como primeira preocupação a saúde fiscal do município, de modo que a gente crie as condições necessárias para que o gestor tenha, né, condição de fazer um bom planejamento e alocar esses recursos de forma correta, né? E, obviamente, que a transparência é um ponto central, né? Porque se nós não tivermos transparência nas ações públicas, nós não conseguimos ter, né, aquilo que é mais importante, que é o acompanhamento do cidadão em relação à performance da gestão pública, que é um ponto importantíssimo, porque a gente sabe que nós buscamos sempre, né, na administração pública a eficácia, que é o resultado, que é fundamental, mas nós temos que trabalhar também com eficiência, e por trás disso, obviamente, está a questão da gestão fiscal e da gestão das políticas públicas como um todo, mas o mais importante é a efetividade, né? Não adianta o poder público, né, realizar um processo de planejamento que seja só interno, sem se preocupar em atender às reais necessidades da sociedade, né? Então, é muito importante que a sociedade possa ter retorno em torno disso, né? O que está acontecendo com os resultados da administração pública, sejam eles do ponto de vista fiscal, sejam eles do ponto de vista da implementação das ações de políticas públicas na área de saúde, educação. E nós vivemos nesse momento um período de muita dificuldade, né? Maior crise humanitária, né, que a gente tem aqui no século XXI, que é essa pandemia. Isso afetou profundamente a administração pública como um todo, né? E os municípios sofrem porque são aqueles que estão no dia a dia administrando esse processo todo, seja ele sanitário, seja ele na área de educação, seja ele também envolvendo
a questão do relacionamento, né, com a economia local. Então, eu diria que o cidadão, né, do município ter acesso a essas informações, assim como também os gestores municipais contarem com uma ferramenta que pode influenciar, né, na melhoria da gestão do município, é fundamental. Então, a Fundação Getúlio Vargas, ela apoia toda iniciativa dessa natureza. Temos o maior prazer de estar junto aqui com vocês e contem conosco. Muito obrigado aí e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, Letícia, professor Paim. Obrigado pela presença, pelas palavras de abertura. E agora, né, a gente já chama o nosso primeiro painel, então, que é o Transparência das Contas Públicas Municipais e Novas Tecnologias. E para conversar com a gente sobre isso, eu vou chamar aqui a Fernanda Campagnucci, que é diretora da Open Knowledge Brasil, e o Rafael Madureira, CEO da startup RevelaGov. Sejam bem-vindos, Fernanda, Rafael. Obrigada, Fernando. Bom dia para você e para quem está assistindo. Bom dia, Fernando. Bom dia, Fernanda, também. Bom dia a todos que estão nos assistindo. E vamos para o debate, né? Vamos para o painel aqui. Estamos ansiosos aí para poder contribuir um pouco sobre essa pauta de transparência, que a gente já, de longa data, já vem tratando dela e resolvendo esse problema de transparência e conscientizando o gestor da importância de transparência, inclusive para uma boa gestão. Então, eu acho que esse painel é extremamente importante, relevante. Você que está conectado, não perca, compartilhe e divulgue para mais pessoas para acessar esse painel. Obrigado, Rafael, Fernanda. Bom, pessoal, eu vou começar fazendo uma pergunta, como o nosso tema é transparência e novas tecnologias. Eu quero primeiro pegar, no ponto, né, sobre o ponto de vista da transparência, como que vocês, que já têm uma caminhada nesse tema já de longa data, né, têm enxergado a temática da transparência, especialmente nos municípios, e aí pensando principalmente agora no nosso público de novos gestores e gestoras que estão entrando e que vão ter que lidar com esse desafio agora na gestão municipal. Fernanda, por favor, primeiro. Bom, Fernando, sim, ao longo de todos os anos, né, que eu trabalhei, estive dentro já e à frente de iniciativas de uma política de transparência de uma cidade enorme como São Paulo. O que eu posso dizer é que todos os problemas começam e estão relacionados desde do município menor até um órgão como a União, né, até um ente como a União. Todos os problemas estão relacionados à questão da governança, né? A gente começa com isso. Governança e, mais especificamente, governança dos dados. A gente tem, dentro do que a gente chama de governo, a gente, né, quem está de fora costuma tratar como se fosse um bloco monolítico. A gente tem diversos setores, diversos departamentos, é uma máquina que tem diversas engrenagens que às vezes não se conversam, não estão azeitadas, e diversos perfis, porque essa máquina é feita por humanos, né, por pessoas que estão lá. Então, você tem os tomadores de decisão, você tem pessoas das áreas técnicas, às vezes com ideias brilhantes de ferramentas para serem implementadas e a ideia não sai do lugar, né? A gente tem os assessores de gabinete que fazem a ponte, ou que tem que fazer a ponte entre esses dois universos. A gente tem as áreas jurídicas. Então, a gente tem, eu costumo tratar dessa metáfora como um tabuleiro de xadrez, né? Cada um tem uma função ali e que precisam jogar juntos para atingir um objetivo. Essa governança, né? Então, quando a gente está falando de transparência, a gente está falando de decisões, de procedimentos, de práticas, de cultura. Não é só a ferramenta, né? A ferramenta, ela é uma ferramenta bem implementada, ela é consequência de alguém que teve uma visão, né, de alguém que trabalhou para implementar, e essa implementação só vai dar certo se tudo isso estiver bem articulado. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, quando a gente está falando de transparência de contas públicas, a gente tem diversas decisões por trás de como coletar o dado, de como armazenar esse dado, que tem impacto depois na forma como ele é disponibilizado. Quando a gente estava lá na Prefeitura de São Paulo, né, fazendo a transparência, foi a primeira cidade a abrir os contratos na íntegra, que infelizmente não é uma determinação da nossa legislação, disponibilizar de forma ativa a íntegra dos contratos.
a gente deparou com uma série de dificuldades, como onde estão esses arquivos, né? Como que a gente faz esse arquivo chegar ao portal da transparência? Então, precisa ter alguém com uma visão lá de que isso é importante para fazer movimentar as pecinhas para que isso seja implementado em algum lugar. E às vezes é uma decisão simples, né? Vamos colocar um mecanismo de anexar o contrato na íntegra toda vez que alguém for publicar o extrato de contrato que é obrigatório. Não adianta criar um sistema novo que ninguém vai alimentar, vamos fazer isso em algum lugar que já tem uma rotina implementada, né? Aí você tem outro problema, as pessoas vão fazer isso, então você tem que fiscalizar, você tem que ter uma controladoria do município ativa, atuante, para fiscalizar se aquilo está sendo feito, né? E você tem que contar com a sociedade também, aquilo tem que estar bem divulgado. Se as pessoas usam, elas vão ajudar a melhorar aquilo, vão ajudar a falar que, olha, aquilo não está disponível, né? Então, isso tudo é resultado de um processo de governança bem posicionado, bem implementado. E tem outros exemplos, né? Mas quando a gente está falando de transparência orçamentária, a gente está falando de todo o ciclo orçamentário. A gente não está falando só do que foi reservado, do que foi pago, mas a gente está olhando numa perspectiva de processo desde o planejamento daquela compra, né? Aquele planejamento tem que ser aberto, tem que ser participativo, inclusive, né? As pessoas têm que ter a possibilidade, pessoas, empresas podem intervir, fazer as propostas. A gente tem que ter depois a fase da contratação aberta, e depois a gente tem a fase do pagamento em si, da execução daquele gasto, se ele está sendo eficiente, se ele está sendo efetivo, se ele está alcançando o objetivo de política pública que ele tem que alcançar. E aí, quando a gente chega nesse ponto, a gente percebe que a transparência de contas, na verdade, ela é muito maior do que dinheiro, ela é muito maior do que só o gasto. A gente está falando de implementação de políticas, de saúde, de educação, de obras, então a gente precisa de transparência de tudo isso, né? Não só das contas. E aí a gente tem uma legislação mais forte para falar da transparência das contas e uma menos específica para falar sobre esse tipo de transparência, né? Bom, aí a gente pode também, Fernando, fazer, se o público tiver questões também para encaminhar, a gente vai conversando, mas eu começaria dizendo assim, de uma visão abrangente, né, de que a gente tem um problema de governança, né, nos municípios, de setores que, setores que não se conversam, e uma falta de visão estratégica sobre o trabalho com dados, sobre a importância da transparência, né, para tomar as decisões que precisam ser tomadas para que aquilo seja tornado transparente. A gente tem questões técnicas também que a gente pode discutir. A gente tem desde municípios que não têm portal nenhum, até problemas de formato, né, que não dispõem de dados abertos para as pessoas baixarem, fazerem as próprias análises, até questões depois do grau de detalhamento daquela informação, né, será que basta a gente ter as grandes rubricas orçamentárias, ou a gente precisa ter cada contrato, cada nota fiscal, né? A gente teve um veto agora na lei de licitações que foi muito frustrante, né, a gente inclusive vai trazer isso a público. Faz 2 dias, um veto de transparência das notas fiscais, né, que já estava na nova lei de licitações e foi vetado pela presidência a transparência das notas fiscais, que é uma coisa básica que a gente precisaria ter para avançar. Então, a gente tem esse desafio, né, de detalhamento dos municípios até a União. Então, são dimensões diferentes do problema que eu acho que a gente pode discutir. Perfeito, Fernando. E aí, assim, essa é inclusive uma dificuldade que no portal Meu Município a gente encontrou, já que o dado, né, que a gente tem acesso em nível nacional é o dado da declaração de contas anual, que é um dado no nível de despesa funcional, né? Então, assim, o município ele declara quantos por cento ou quantos reais ele gastou em saúde, educação, assistência social, etc., mas não com o que exatamente, né? Qual que é o item de despesa, qual que é o nível mais granular do detalhamento dessa despesa, e a gente, inclusive, várias pessoas às vezes solicitam, não, mas como é que eu sei? Cara, não tem como. Né? Alguns tribunais de contas dos estados, eles disponibilizam esse nível de detalhamento,
alguns não. Esse dado é transparente em alguns lugares, outros não. Então, realmente, é uma dificuldade que a gente encontrou, inclusive, no portal, quando a gente olha para o meu município sob essa ótica da transparência, né? E aí, Rafael, Fernanda destacou, acho que, pontos importantes, como governança, né, como a questão da decisão, da tomada de decisão também sobre a abertura de dados, sobre a transparência, que é um tema também que você costuma falar muito a respeito. E como é que você enxerga esse cenário hoje? Muito legal. É muito bom dividir aqui esse painel novamente com a Fernanda. Sempre enriquecedor ouvir as pessoas falando de transparência. E aí, só, Fernando, já começando um pouquinho da provocação, né? Essa fala sua acho que foi perfeita, de falar que não tem como achar. É justamente o que o Revela Gov faz. Ele acha essa informação que todo mundo fala que não tem como achar. Então, o trabalho justamente do Revela Gov veio nesse sentido, no sentido de que não tem como, a gente vai lá, acha e dá informação. O que eu vejo na questão de transparência, Fernando? A gente tem muita falta de transparência ainda porque os municípios não cumprem legislação e não é legislação recente. A gente não tem municípios ainda que sequer disponibilizam salários de servidores no site, ou disponibiliza só código sem o nome do servidor. E eu não estou falando isso de municípios que não têm acesso à internet, eu estou falando de grandes regiões, de grandes estados aí, de estados informatizados. Então, não é qualquer problema tecnológico. A gente ainda tem o descumprimento da lei de acesso à informação, a questão da falta de informação interna confiável. Como eu já tive do outro lado do balcão, eu já trabalhei em prefeitura, já fui diretor de prefeitura, então eu sei a dificuldade que você tem internamente. Quando eu precisava de uma informação de um determinado setor, eu tinha que parar o setor inteiro financeiro da área para poder ter acesso à informação confiável. Era até um estresse interno que o pessoal, ninguém gostava de parar, porque o sistema que rodava na prefeitura não era confiável. Então, hoje, externamente, eu tenho muito mais informação do que o próprio gestor que está dentro da prefeitura. Isso é interessante. Eu dou um exemplo simples que aconteceu num programa de televisão que a gente participou, em que o secretário da administração do município de mais de 500 mil habitantes, então não estou falando de município pequeno, ele falava que o gasto de energia tinha sido de 8 milhões. Gasto de energia não é um gasto que tem corrupção nele a priori, né? Porque você fala é um fornecedor apenas. E o município já tinha gasto, até a presente data, 32 milhões. E o secretário da administração do município não tinha a mínima noção. Aí se você pergunta, como que o secretário faz gestão de um município desse tamanho que ele sequer sabe o gasto de energia? E ele confirmou por WhatsApp várias vezes com a equipe dele. Quer dizer, o sistema que eles tomam decisão internamente não é nem um pouco confiável. O outro ponto, a questão de entender o dado, isso é extremamente importante. A gente precisa de tradutores de dado, e é isso que o Revela Gov faz o tempo todo, é traduzir esse dado numa linguagem fácil para o gestor. Porque o gestor, a gente espera que ele tenha muita formação, e normalmente a maior formação que ele tem é política, e ele precisa daquilo rápido para tomar decisão. Então, a gente precisa traduzir a informação através dos dados que são confiáveis, pegar dados confiáveis e traduzir isso em forma que ele possa tomar decisão e que impacte positivamente a vida do cidadão. Isso é muito interessante, até porque é a consciência que o gestor tem que ter de que a transparência protege ele. Eu vou dar um outro exemplo de como protege ele. Isso a gente aconteceu. Uma cidade do interior de São Paulo teve um problema com a famosa, que acontece em muitas cidades, máfia das ambulâncias. E aí todo mundo estava acusando o secretário, no começo da pandemia, de ter feito a contratação. E, infelizmente, o processo não estava naquela época no ar, a sociedade civil pressionou e eles colocaram o processo escaneado. Quando eles colocaram esse processo escaneado no site, logo todo mundo querendo aparecer naquele sentido, de falando que era culpado, tudo, o secretário, a gente, quando analisou aquele processo, já falou de pronto, esse processo não tem nada de irregularidade formal. Aí todo mundo assustou, né? Porque o pessoal acha que a gente tem que ser sempre contra o gestor. Não, a gente tem que falar o que os dados dizem. E aí depois eu tive até a oportunidade de falar com o delegado da situação, que pediu o indiciamento do secretário, que depois a justiça arquivou de pronto, como a gente já tinha adiantado 3 meses antes disso. A gente está usando o direito policial para pedir. Não, a gente tem que usar o dado para tomar a decisão que o dado fala.
E é isso que as pessoas, os gestores precisam entender. Não dá para a gente inventar números. O que a gente tem ainda no nosso país? A gente tem a questão da falta de confiança nos dados. Você fala da questão dos dados que pegam em portais com despesas centralizadas. Esse dado eu tenho extremo receio de pegar dado que eu não vejo pagamento por pagamento. Eu não tomo decisão com nenhum dado que ele seja dado agregado, porque esse dado, em regra, ele não é confiável. E isso a gente tem inúmeros exemplos disso, que esse dado não é confiável. Então, o importante é pegar sempre esse dado de pagamento, como a Fernanda bem disse. Ter o dado da nota fiscal, pagamento por pagamento, ele é de fundamental importância. Ele não é importante, ele é fundamental. A gente precisa ter essa informação micro, porque a hora que a gente monta a árvore com tecnologia, a gente vê que muito discurso que é falado, ele de fato não ocorre. E a gente tem muita divergência de dados. Então, a gente pega o dado que está no portal da prefeitura e o dado que está num controle do Tribunal de Contas, esse dado não se fala. Vou te dar outro exemplo. Investimento em Covid, recebimento de receita Covid. Você pega de municípios grandes também. A gente tem divergência de dados entre o que está informado no portal de transparência e o que está realmente executado de mais de 500 mil reais. Não é assim, um valorzinho pequeno, são 500 mil reais. Então, é tamanha essa inconsistência de dados que isso tem que ser tratado de uma forma séria. E a gente fica até mesmo abismado, porque assim, o primeiro passo que um órgão de fiscalização, o próprio Ministério Público teria que tomar é exigir a transparência. E se tivesse um dado faltando, um dado divergente, aquilo tem que ser tomado não como um mero erro administrativo, mas sim como uma gravidade extrema, que isso impacta diretamente a participação do cidadão, a confiança na prefeitura, o compliance. Então, a gente precisa começar a tomar essas decisões baseadas em dados. A outra questão, assessorias de imprensa. A gente está cansado de desconstruir discursos de assessorias de imprensa, de governos, de órgãos, que soltam o dado sem entender ele, ou às vezes equivocadamente. Eu vou dar exemplo aqui do HC. No meio da pandemia, o HC da cidade de Ribeirão Preto, ele soltou uma nota local que aumentou o número de leitos com base na reengenharia. Quando a gente foi checar o dado, o que ele fez foi reduzir o número de leitos. Ele opera com 70% da capacidade de leitos Covid que ele já ofertou. Quer dizer, o discurso bonito, se não tiver baseado em dado nesse momento, ele não se sustenta mais. E o gestor precisa entender isso, que é um caminho irreversível, que ele pode ser usado para o bem dele ou vai expor as deficiências, mas é isso que a gente precisa parar, de querer que o gestor seja um super-herói. A gente precisa começar a distinguir falha de corrupção, e errar faz parte da inovação, faz parte do aprendizado. Enquanto a gente não quiser ter erro na gestão pública, eu falo muito sobre isso, sobre o direito de errar do servidor público, a gente vai ser refém de salvadores da pátria, e isso não funciona. Eu já falei muito, eu tenho mais coisa para falar aqui, mas eu acho que é bom a gente abrir para perguntas. Beleza, Rafael, obrigado. É sensacional assim, essa posição também. Acho que essa ideia de que realmente a gente precisa... Assim, os desafios são muitos, Fernando trouxe alguns, Rafael complementou muito bem, mas né, no cenário, especialmente agora da pandemia, a gente tem tido que contar com as novas tecnologias, não só para transparência, mas para a gestão pública de maneira geral, né, os serviços, a prestação de serviços, etc. Acho que mais do que nunca, a nossa sociedade, se já era digital, agora né, os nossos governos também vão ter que ser. E aí, assim, Fernanda, como é que vocês têm visto o papel dessas novas tecnologias para o aumento da transparência e para a superação desses desafios tão complexos que vocês colocaram já nessa primeira rodada? Eu falei, né, sobre a importância das pessoas no processo, e claro que a tecnologia ela é uma ferramenta fundamental para fazer acontecer, né? Só que as pessoas também tomam decisões sobre tecnologias e elas também constroem tecnologias, e faz toda a diferença o tipo de tecnologia de que a gente está falando. O pior pesadelo de um gestor, e tem vários exemplos no mundo,
é o vendor lock-in, é você ficar preso num fornecedor, né, não ter a soberania tecnológica e dos dados sobre os quais você tem que tomar decisões. Então, a gente tem exemplos no mundo, por exemplo, o governo digital do Reino Unido, GDS, Government Digital Services, né? A gente tem o processo de transformação digital na Itália, a gente tem os laboratórios dos Estados Unidos, o laboratório da França, para falar de grandes exemplos, e a gente tem exemplos nacionais. Quando a gente estava na Prefeitura de São Paulo, também teve um processo grande de desenvolver tecnologias open source não só para o próprio governo, mas para compartilhar entre governos. Então, é muito importante a gente falar sobre o tipo de tecnologia que a gente está implementando e o quão sustentável ela é, o quão confiável ela é, também auditável, né? A gente está falando da importância de abrir scripts, algoritmos, tudo que a gente usa para fazer análises também. Então, a gente está falando de um novo momento do mundo, né, em que a gente tem que ter transparência também sobre a tecnologia que a gente escolhe e o processo que a gente adota. Eu já diria que não é só implementar a tecnologia, mas é o como implementar a tecnologia também, que é muito importante. A gente tem também a importância da inovação cívica. Na OpenNode, a gente tem um processo que é muito, que reforça isso, né, que eu falei. A gente tem um processo que só é possível porque é colaborativo, que é a raspagem dos diários oficiais de todos os municípios do Brasil. A gente já tem uma cobertura de mais de 2.500 municípios, e a gente só consegue isso porque a gente tem uma comunidade open source de mais de 100 pessoas trabalhando nesse código de todo o Brasil. Então, vocês devem conhecer a Operação Serenata de Amor, né, projeto bem-sucedido de inteligência artificial, de controlar os gastos dos deputados federais, uma tecnologia muito nova, que foi implementada de maneira colaborativa pela sociedade, e a gente recebeu, né, ao longo desse processo, muitos e muitos pedidos das pessoas para levar a Serenata de Amor para os seus municípios, né? E aí a gente esbarra nesse problema de que não tem fonte de dados como a gente tinha na Câmara Federal. E aí a gente começa a trabalhar, então vamos criar essa fonte de dados, né? Onde que é o lugar que todo município é obrigado a disponibilizar informação sobre tudo, né? Sobre contas, sobre nomeações, sobre legislação, é o Diário Oficial. Então, os diários oficiais são essa fonte bruta de informação que a gente precisa ter tecnologia para ler, para raspar, mas que os municípios também poderiam, por padrão, passar a disponibilizar ele de forma aberta, né, com padrões abertos, para gerar inovação, para gerar mais tecnologia, para inovar. Então, acho que o papel da tecnologia, eu só queria deixar essa mensagem, né, de que o processo de fazer tecnologia, o processo de implementar, também tem que ser transparente, e se ele for dessa forma, ele tem um potencial gigante para unir mais gente no processo, para chegar mais, para ser mais poderoso mesmo, e poder compartilhar esse conhecimento com outros municípios, outras cidades. Então, acho que a mensagem que eu deixo é sobre o processo e não sobre uma tecnologia específica, né? Mas a gente já tem aí muitas provas de que isso pode ser muito poderoso. Perfeito, Fernanda. Né, eu acho que a combinação, tecnologias são desenvolvidas por pessoas, né? E essa combinação ela tem que ser muito bem construída para que a gente tenha, de fato, efetividade na utilização dessas tecnologias. E aí, Rafael, a RevelaGov desenvolveu uma tecnologia para a transparência, né? Como é que vocês, né, qual que é a visão de vocês que criaram uma tecnologia para isso, né? Como que a tecnologia tem ajudado vocês que já têm atendido aí municípios, empresas e organizações do terceiro setor? Esse é um ponto extremamente importante, né? A questão da tecnologia e a questão da cultura da organização. O que a gente percebeu é um pouco do que a Fernanda falou também. Você precisa ter tecnologia, mas precisa mudar a cultura das organizações. Só tecnologia não basta. E a gente tem que tomar cuidado também, assim, não adianta só falar, a gente precisa ter sistemas abertos, não é isso, a gente precisa de mais do que isso, porque no fundo não existe almoço grátis. Quando a gente tem os algoritmos totalmente abertos, você tem prestadores de serviço. Então, por isso que até hoje você vê licitações
em municípios comprando sistemas operacionais, editores de textos, apesar de terem abertos, tem códigos abertos, e as pessoas acabam não usando e preferindo esses outros sistemas, porque depois o custo de serviço acaba saindo mais caro. Então, a gente precisa ponderar, o gestor precisa sempre ponderar isso. O que a gente analisa de fato, o que a gente precisa para mudar essa cultura das pessoas? Primeiro, o gestor precisa entender aquele dado, ele precisa ver aquilo como relevância. Então, foi aí que o RevelaGov mudou a forma de atuação, precisa ser apoiado o prefeito. O prefeito ele tem um problema na mão, e um caso emblemático que passou pelo RevelaGov foi um exemplo de um prefeito reeleito, porque você imagina que sempre o prefeito que está na gestão, o novo que vai querer essa questão de ter informação. E a gente foi surpreendido até por um prefeito reeleito, porque ele teve muita demanda do Ministério Público e da oposição, acusando ele de ter quebrado a cidade, acusando de desvio. Ele falou assim, não, eu preciso de alguém que me traduza todos esses dados e que me aponte. E a gente, uma cidade de 50 mil habitantes, Fernando, a gente conseguiu detectar 15 milhões de reais de potencial de retorno para o município. Então, assim, e de questão de gestão, de problemas simples que poderiam resolver isso. E aí, o interessante, teve contas aprovadas de outras gestões que tem pagamento para fornecedor que sequer existe. O fornecedor já tinha fechado a sua empresa com baixa na Receita Federal há mais de 3 anos. Quer dizer, como que um Tribunal de Contas pode aprovar uma conta de um município tendo pagamento feito para a empresa que não existe mais? Então, assim, o que a gente precisa é ter tecnologia para poder o prefeito ter noção disso. E a gente começou a subsidiar o prefeito com essas informações, ele ficou assustado, ele falou assim, como que vocês conseguem essas informações? E a gente começou a apontar quais processos tinham problema. E daí a gente falou assim, prefeito, você precisa começar agora a abrir sindicância aqui para uma análise mais profunda nesse sentido. Ele falou assim para a gente, eu não tenho acesso a esse dado. E aí a gente falou assim, o senhor prefeito não tem? Ele falou assim, não. Foi assim, então, prefeito, nós vamos te ensinar a ter acesso. E nós temos o dado com a gente, nós vamos te dar esse dado. E a hora que você puser esse dado no papel, você vai ver que esse dado vai saltar na sua mão até mais do que você imagina. Porque é isso, você tem pessoas. E como que a manutenção no poder numa prefeitura? Manutenção no poder é ter informação. Então, você tem setores que seguram a informação internamente e fazem resistência à implantação de novas tecnologias, de novas formas de lidar com a gestão. Por quê? Porque aquilo vai empoderar o gestor. Então, há uma pessoa-chave que a gente trabalha, que empodera, que é o grande parceiro no município, tem que ser o prefeito municipal. O prefeito precisa de auxílio, precisa de ajuda, precisa de gente que desvende o juridiquês e fala para ele em termos de gestão e de política, como que vai ser o impacto. E não blá, blá, blá. Precisa ser tomadas decisões baseadas em dado, mais do que achismo. É isso que a gente desvenda, não é achismo, é a questão do que os dados falam, do que as informações da própria prefeitura traduzem. Então, a gente faz a trilha do gestor, que a gente chama que é uma análise de inteligência com aquele gestor. Então, precisa repensar, ter essa governança, né, interna, e como o Paim falou no começo, na abertura, a gente precisa ter a efetividade das políticas públicas. E para ter essa efetividade, a gente precisa primeiro diagnosticar o que está acontecendo com o município, quais são os gaps do município, o que ninguém está vendo, mas que aquilo está consumindo recursos. Porque é muito triste quando você chega no município e começa a ver ações de cortar custo, cortei o pãozinho, cortei só coisa irrelevante, coisa que não tem qualquer peso para o orçamento do município. E ocupando sempre o servidor também. Na verdade, a gente precisa ter o prefeito como um aliado e os servidores como aliado. De novo, o servidor tem que ter o direito de errar. Sem erro não tem aprendizagem, sem erro não tem inovação. Como que a gente fala de uma cultura de inovação se quem quer implantar tecnologia nova, quer mudar a cultura, é penalizado por um eventual erro? Todas as empresas de tecnologia sabem disso. Tem que errar rápido e corrigir. Então, a gente precisa começar a ter avanços na legislação para que isso possa acontecer. De novo, tem que separar o que é corrupção do que
é erro, do que é gestão. E aí o erro pode ser por tentar efetivar uma política pública adequada ou pode ser por má gestão. Esses dois a gente precisa corrigir. Então é essa trilha que o Revela Gov vem fazendo com os municípios, vem auxiliando eles a mudar a forma de entender a sua cidade e de chegar no coração do cidadão, que é o mais importante isso. A gente precisa mudar a cultura, a população precisa ver realmente aqui aconteceu diferença. Por quê? Porque a gente está lidando com ciência numa linguagem fácil de ser atendida. Os maiores problemas, por incrível que pareça, porque não são tecnológicos, os problemas que a gente enfrenta são questão de tratar a informação numa forma que o gestor possa entender. Então, é isso que o Revela Gov faz o tempo todo e que tem revolucionado as prefeituras do país fazendo isso, entregando informação de qualidade, coisa que ele nem imaginava que existia, a gente dá na mão dele. E aí o prefeito que faz a governança dos dados internamente, ele que decide qual a melhor estratégia a tomar. Sempre a gente vai respaldando e informando ele o que pode impactar cada caminho trilhado. Perfeito, perfeito, Rafael, muito obrigado. Acho que para a gente fechar aqui o nosso painel, eu queria pedir vocês dois para deixar uma mensagem final, já em resposta a algumas perguntas que a gente recebeu pelo chat, principalmente aqui da Áurea Galdino e do Marcos Macedo, que perguntam, acho que principalmente com relação a estratégias, as principais estratégias que o gestor deve priorizar para garantir a transparência das ações, né? Como criar um processo efetivo para a gente realmente ter essa mudança de cultura e ter, de fato, a transparência, né, nas contas públicas municipais. E aí já agradecendo mais uma vez e pedindo para vocês emendarem nas considerações finais e para a gente poder encerrar o painel dentro do nosso tempo. Obrigado. Legal, Fernando. Olha, eu vou começar, então, para responder essa pergunta, fazendo um convite que nos próximos dias, aí no dia 20 de abril, a gente vai lançar um guia chamado Publicadores de Dados da Visão Estratégica à Abertura, que é resultado do nosso curso, um curso que teve, inclusive, um dos apoios aí da Fundação Brava, né, no âmbito do Fundo Aliança, mas a gente fez um curso que já foi oferecido para mais de 700 gestores de todo o país, pessoas que querem fazer processo de abertura, de transparência, que fala de toda uma trilha que você tem que percorrer, né? Não basta só implementar a tecnologia, você tem que adotar processo de governança, você tem que escolher as tecnologias e fazer essa ponderação, né? Até onde eu tenho que contar com um fornecedor, até onde eu posso desenvolver, enfim, você tem que fazer essa análise e ativar o ecossistema, que é muito importante para o processo de abertura. Ele não é um processo só interno, ele envolve ativar um ecossistema que vai ser o usuário do dado, que vai dar o feedback, que é o sentido da transparência, né? Então, acho que esse vai ser um livro aberto, gratuito, que todo mundo vai poder acessar a partir do dia 20, então já convido também, vai ter um evento de abertura. Acho que muitas das respostas, né, do que eu indico de estratégia estão lá, e a gente tem outros autores também falando sobre isso. O segundo ponto, que eu vi que teve uma pessoa que perguntou, onde estão os dados do Diário Oficial, é o Querido Diário, que é o nosso projeto, queridodiario.ok.org.br. Ele é um processo que também envolve uma engenharia de dados muito grande por trás e algoritmos para fazer a leitura, o reconhecimento desse texto. E a gente vai começar, o nosso MVP aí tem 12 capitais, e ele vai ser lançado também muito breve, provavelmente em maio, mas já tem um hot site ali para explicar o projeto, inclusive um pedido de apoio também do Catarse, que é para a gente poder bancar essa infraestrutura para poder abrir esses dados para todo mundo. A gente já tem uma cobertura de 2.500 cidades, mas a gente não consegue ainda disponibilizar para o público, porque é um gasto de infraestrutura bem considerável. Então é isso, eu acho que, Fernando, a gente convidar, né, todos os nossos projetos são abertos, tem comunidade, tem mais de 200 pessoas ali no nosso Discord, no nosso canal público, todo mundo pode acompanhar e convidar as pessoas também para fazer essa discussão com a gente, né, de como melhorar a transparência nos municípios. A gente tem os nossos embaixadores de inovação cívica também por todo o Brasil, para fazer esse debate, que eu acho que é um caminho que a gente tem que percorrer muito rápido se a gente quer sair de várias crises que a gente está vivendo.
Muito obrigado, parabéns pelo trabalho aí à frente da Open Knowledge Brasil. Rafael. Bom, Fernando, para finalizar aí, o que eu acho que a gente precisa deixar esse recado aí para os prefeitos, para os gestores, tanto para os novos como os reeleitos. A gente sabe das dificuldades que os municípios enfrentam, a gente já teve do outro lado do balcão, então eu já fui gestor em município, eu sei o que é o problema, porque quando você assume o cargo, vem diversos problemas, a gente só tem gente abrindo a porta para dar problema, e a gente precisa agora de pessoas para dar a solução para esses problemas, para endereçar os problemas. Então é isso que o Revela Gov tem feito, tem auxiliado, tem sido um grande parceiro dos municípios para levar a solução para os problemas, para criar uma trilha, para priorizar os problemas, que isso que é importante. A gente não vai conseguir resolver todos os problemas do município, a gente sabe dos inúmeros problemas, mas o que a gente precisa, o gestor que não foca, nenhum vento vai soprar a favor dele, então ele precisa endereçar esses problemas, e é isso que o Revela Gov ajuda, a fazer essa identificação dos problemas e depois a dar solução para cada um desses problemas, porque não basta você tratar, chegar com uma pilha de problema na mesa do gestor, vai ser mais uma coisa para ele, a gente tem que ir solucionando os problemas, então, ir endereçando e mostrar como é que faz, e tem que ter know-how para fazer isso. Muito legal esse painel, agradeço muito pelo convite, excelente, Fernando, a apresentação também, eu quero que no futuro o Revela Gov possa ser um dos maiores apoiadores do Open Knowledge, porque eu acho um trabalho fundamental e extremamente importante esse trabalho feito por vocês. Obrigado, Fernando, e obrigado a todos que nos assistiram até aqui. Obrigado, Rafael, parabéns pelo trabalho aí à frente da Revela Gov. Quero chamar então agora a Raquel de volta ao nosso palco. Raquel, com você. Excelente debate, né? Excelentes colocações, falando sobre o papel da tecnologia nesse processo, a mudança, né, de cultura da gestão pública que a gente precisa, e que na era dos dados, aí, a tomada de decisão ela tem que ser mais assertiva. E para isso, né, a gente comentou de várias sugestões aí de ferramentas para fazer isso. Então, apresentadas pelo Rafael, pela Fernanda, e são exemplos de ferramentas para auxiliar nesse processo, assim como, né, é o propósito hoje da Bright Cities de você consolidar esses dados que estão disponíveis e ajudar o gestor público a tomada de decisão. Então, esse, né, o nosso grande propósito, o alinhamento aí de mais de 160 indicadores de informações que estão disponíveis, sendo aí uma maneira muito rápida de diagnosticar e encontrar soluções. E isso também nos traz, né, o nosso grande portal, Meu Município, que vem fazendo isso, vem trazendo essas informações, usando a tecnologia para disponibilizar de forma gratuita e bem acessível, tanto para cidadão quanto para o gestor público, essas informações diretamente no portal. Então, assim, isso são mais ferramentas aí que a gente tem para fazer essa transformação. O portal Meu Município hoje tem o foco na saúde financeira, né, o foco ali na análise dessas áreas financeiras. Bright Cities tem um foco nas outras diversas áreas, aí urbanismo, meio ambiente, segurança, educação. Então, a gente tem como ter, né, essa junção de ferramentas para que a gente possa tomar uma decisão ainda mais assertiva e, como comentado aí para o Rafael, auxiliar, né, nessa dificuldade, nessa complexidade que é fazer a gestão de uma cidade. E aí a gente entra, né, com o nosso, além do portal Meu Município, que gerou, né, uma ferramenta muito importante, acho que é bem importante a gente falar disso para a gente fazer a introdução para o próximo painel, que é o Otimiza. O Otimiza é uma ferramenta, está disponível e também auxilia aí no caminho de encontrar, né, oportunidades para melhorar aí a gestão financeira das cidades. Ela maximiza aí as receitas próprias e melhora a eficiência das despesas de qualquer município. Está disponível, a gente vai colocar o link aqui também do Otimiza para vocês aí nos comentários. E aí eu faço, né, a introdução, uma bela introdução aí a nosso painel, nosso próximo painel, que é sobre saúde financeira e recuperação das cidades no pós-pandemia. É um assunto extremamente relevante, e para esse painel nós convidamos dois especialistas, né, a Sol Garçon, que é economista e especialista em contas públicas e é referência, né, nesse assunto, e o Gilberto Perry, que é o secretário executivo da Frente Nacional de Prefeitos, a FNP, que é outra organização referência, né, quando a gente fala de gestão pública. Então, sejam muito bem-vindos, Sol e Gilberto, um prazer mediar esse painel com vocês e falar de um assunto, né, mais um assunto aí de extrema relevância. Bom dia a todos, bom dia Raquel, Fernando, professora Sol, satisfação estar novamente com a senhora, e aqueles que já
falaram nas mesas anteriores. Raquel, eu pergunto, sou eu o primeiro a falar, a professora Sol, como você prefere conduzir? Vamos receber o bom dia aí da Sol e da professora Sol, e a gente pode já começar com uma pergunta que eu vou fazer para vocês dois, né, para a gente começar a aquecer esse assunto. Eu queria agradecer o convite da Brava e das outras instituições e fiquei preocupada com essa história de referência, né? Então, vamos ver se eu consigo dar uma contribuição agora. Obrigada. Sem dúvida. E para começar, né, a gente falar sobre saúde financeira, né, professora Sol e Gilberto, o orçamento dos municípios, né, se fala muito que os orçamentos dos municípios já era limitado e que houve uma queda de arrecadação e altos gastos aí na área da saúde devido à pandemia. Então, a situação, né, se coloca que a situação está ainda mais grave. Então, eu queria entender qual que é a visão de vocês, se essa é uma afirmação correta, né, na visão de vocês, e também quais são os principais desafios da saúde financeira das cidades e como que fica no pós-pandemia. E aí a sugestão é só começar com os comentários dela e em seguida a gente também escutar o Gilberto que está acompanhando, né, de muito próximo aí à frente da FNP aos gestores públicos. Só lembrando, desculpa, só lembrando, pessoal, para vocês, para todo o público, mandarem perguntas aqui no chat, tá? A gente vai ter um tempo também para perguntas de vocês e ouvir aí as primeiras colocações aí da professora Sol. Sim. Antes de mais nada, eu acho muito interessante essa iniciativa de tentar trazer instrumentos para os municípios, porque a história recente, particularmente do governo federal, foi sempre um foco muito grande para os estados, né? Primeiro que são 27, é mais fácil de juntar numa sala só. E segundo que eles, em geral, nas suas carências, têm coincidência de demandas. Então, uma série de mecanismos, inclusive de recuperação fiscal, focaram só nos estados, nos municípios não. Agora, mais recente, os municípios começaram a entrar e começaram a mostrar seu valor, né? E, de fato, se você olhar nas estatísticas fiscais do setor público, isso está lá no site da STN, os municípios, se a gente avaliar pelo lado da despesa, eles prestam mais serviços que os estados à população. Eu estou falando isso visto pela ótica da despesa, os municípios gastarem pessoal e custeio, que é o que se gasta para prestar serviço, algo como 7% do PIB, um pouco maior que os estados. E vieram crescendo, os estados também cresceram desde 2010, mas os municípios mais, ou seja, eles ganharam espaço, eles antes eram até menos que os estados. No campo do investimento é muito interessante, porque em 2010, por ali, o investimento público, infelizmente, já era apenas 2,3% do PIB, mas os municípios, 2,7%, e os municípios participavam com coisa de 0,9%, um terço. Quando chega agora, as últimas estatísticas são 2019 para 2019, né? Melhor para essa comparação, o investimento público caiu para 1,2% do PIB, lamentavelmente. Mas os municípios agora são metade do investimento público. Não que eles façam esses investimentos com seus recursos só, não. Eles dependem muito, e dependendo do porte do município mais ainda, das chamadas emendas parlamentares, transferências da União. Mas quem está na condução do investimento é importante. E mais, quem está concebendo o investimento. Isso é uma coisa muito, muito mal feito no Brasil. Na realidade, quando você pergunta o que você quer investir ano que vem, todo mundo, bem, eu acho que eu vou construir uma escola, e o outro, não, acho melhor fazer uma estrada. Mas quanto é a estrada? Bem, a estrada, mais ou menos. É por isso que a gente vê uma obra começar orçada em 500 mil e terminar em 6 bilhões, entre outras coisas, lógico. Mas porque não se tem banco de projetos, não se tem nada, ninguém tem noção de custo. Tá? Então, esse é um problema grave, mas os municípios estão nessa ponta, era isso que eu queria trazer. Eles são extremamente importantes. Quanto a essa questão de receita,
embora a gente, olhando de 2010 a 2020, lamentavelmente, o Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 0,0000, porque ele deu uma recuperada em 2010 em relação à crise, depois foi caindo a taxa, em 2014 já quase não cresceu, depois perdeu 7%, ia começar a levantar a cabeça e desabou de novo com a Covid, 0-0. Estamos no mesmo ponto em termos de produto interno bruto que estávamos há 10 anos atrás, com uma população bem maior, razoavelmente maior. Algumas cidades, a população crescendo de vento em popa, por exemplo, como Manaus, continua crescendo. Das capitais é que mais cresce, recebendo, em geral, contingentes muitas vezes pobres, com muitas carências, né? Mas fato é a situação. Mas, do lado da receita, os municípios têm crescido receita, acreditem, se puder, sim, cresceram muito ISS, eu me lembro, 10 anos atrás, ISS era para grande município. 20 anos atrás, então, eram capitais, e olhe lá que arrecadavam ISS. Depois, todo mundo começou a ver que aquilo era de se buscar aquela receita, mesmo os municípios menores. É lógico, município muito pequeno não tem base tributária, mas os maiores têm. Mesmo os médios têm, começaram a buscar a nota fiscal eletrônica e por aí foi, eles cresceram. E a receita própria deles cresceu mais do que as transferências. Tá? Isso foi fato. Mas, infelizmente, quando a gente olha do lado da despesa, quem mais cresceu foi gasto pessoal. Bom, vocês vão dizer, mas também expandiu o serviço, sem dúvida, e são serviços intensivos em mão de obra, educação, municipalização de ensino fundamental, saúde, sim, por causa do processo de descentralização, mas ainda não vi um estudo sério e que tenha dados, porque muitas vezes os estudos são sérios, mas os dados são insuficientes ou inconsistentes, para ver, escuta, isso é mesmo crescimento de quantidade ou é de preço? Ou seja, são incorporações e uma coisa que já está afligindo os municípios, particularmente os grandes, e mesmo de porte médio, quem tem regime próprio de previdência social é o gasto com inativo e pensionista. Isso já está começando a ficar grave no município do Rio de Janeiro, por exemplo, capitais. Só 2.000 e poucos municípios têm regime próprio, graças a Deus. Imagina um município pequenininho que não consegue gerir, comprar merenda, às vezes, ou mesmo médio, que às vezes não consegue comprar merenda, fazer uma licitação, gerir um fundo de previdência, que no início são fundos de previdência superavitários. É muito dinheiro, muito, muito. Tem muitos municípios que têm imensos fundos de previdência. Mas vamos em frente. Então, vamos lá. Vamos falar. Então, os municípios cresceram, a receita, a despesa cresceu, sim, com a expansão dos serviços. Eu falei há pouco que eles são os grandes prestadores de mão de obra e estão conseguindo sustentar alguma coisa, investimento, mesmo cada vez menos com transferência e operações de crédito, mas a situação da despesa está começando a pesar, tá? E aí a gente chega a 2021 com muitos desafios. Um deles, por exemplo, é que se fazem coisas nesta pátria amada que eu fico assim olhando. Por exemplo, Fundeb, modificação no Fundeb, todo respeito, muita coisa boa, porém, eles fizeram uma mudança que, inclusive, eu conversei com muita gente, eu não sei, ou eu estou errada, ou muita gente falou, não vi isso. Eles mudaram o sistema de transferência do ICMS para as cidades grandes. As cidades grandes podem ter uma perda brutal de arrecadação, de transferência do ICMS, porque antes o grosso era por valor adicionado, pelo movimento econômico, vamos dizer, da cidade, simplificar, e agora uma parte grande vai passar para a lei estadual, dependendo da lei do Estado votar sua lei, com algum indicador de qualidade do gasto, não sei que loucura é essa, em 2 anos. Então, cada Estado vai ter um indicador de qualidade de gasto da educação, como é que é isso? E essa questão não foi discutida, eu achei tão engraçado. Entrei no site do Todos pela Educação, acompanhei essa discussão do Fundeb, não vi ninguém falar isso, e os municípios grandes vão ficar, sim, contra os pequenos nas assembleias legislativas, batalhando para não perder receita. Eu sei porque uma vez, quando eu era secretária de Fazenda, o município do Rio teve uma brutal perda de receita aqui na Assembleia Legislativa,
inconstitucional, inclusive, caiu depois, mas o dinheiro não voltou por causa disso. Era município do Rio contra todos os 91 do interior. Outros desafios, sim, a questão do saneamento, tem que rever as outorgas. Você tem a questão da mobilidade, por exemplo, que é cada vez mais problemática. As grandes cidades e as de porte médio têm brutais engarrafamentos, têm brutais problemas que não se restringe à sua jurisdição, que passam dali. E como o Estado não tem poder de coordenação, porque o município é autônomo e, como dizia, e até às vezes tem um comportamento meio autárquico, né? O que acontece é que você não tem coordenação entre municípios de região metropolitana. As regiões metropolitanas cada vez mais ficam relegadas a segundo plano. O Estado não pode fazer nada, porque nem tem dinheiro para colocar ali. Então, os municípios, cada um, não adianta um município tentar organizar seu sistema de transporte se do lado tem um monte de vans ilegais, por exemplo. Tá? Esse é um desafio grande, o desafio da mobilidade. Tá? E outras questões se colocam, por exemplo, as PECs da reforma tributária, todas acabam com o ISS, que é como se diz, um tributo que mais cresce. É complicado, ISS, aqui entre nós. Tributar um bem, um serviço que é intangível, tributação por município de um serviço que é intangível, a gente sabe aqui entre nós que é complicado. Mas todo mundo, e isso eu me lembro, quando era secretário de Fazenda no município do Rio, eu já achava isso do ISS, mas ninguém abre mão. Aqui no Brasil, a gente tem uma federação, que é dito federalismo cooperativo, mas é federalismo desconfiado. Todo mundo desconfia de todo mundo. Então, reforma tributária todo mundo quer, cada um quer uma, né? E os municípios se pelam de medo, porque essa coisa, não, me dá teu imposto que depois eu te dou uma compensação. Ninguém abre mão de imposto, não, senhor, porque não sabe o que vem, e até porque no Brasil as regras mudam toda hora. Basta dizer que nós estamos na 109ª emenda constitucional, ou seja, a cada 4 meses temos uma. A última da PEC emergencial mudou um monte de artigos da Constituição. Grande parte dessas emendas, dessas 109, diz respeito a relações federativas, o que dá uma insegurança brutal para o município. E, finalmente, só para terminar, eu queria falar que os municípios, os administradores que entraram agora, muitos provavelmente estão perdidos, porque você não tem o histórico do município. Onde é que está esse histórico? O que é porque o prefeito novo entra e ele vê o ano anterior um ano totalmente diferente. Ele não sabe, ele não tem noção. Escuta, qual é a capacidade de arrecadação do meu município, a menos da Covid? Qual é o meu normal, entre aspas, de prestar serviços? O que foi diferente? O que desse diferente no ano passado vai ter que se repetir? Um deles, todo mundo sabe que ninguém sabe quando é que acaba a pandemia. Até porque o governo federal faz questão de dizer que não tem pandemia, aí está tudo bem, né? Então, a previsibilidade para esse ano já é muito difícil. E ter um retrospecto do futuro é mais ainda. A gente está falando muito aqui de transparência, mas muitas vezes, se você entrar, é transparência de quê? Então, só queria deixar isso. Já falei demais. Chega. Não, foi excelente, professora Sol. Você tocou em pontos assim, extremamente importantes. E um ponto, acho que acredito que seja bem relevante que você falou, é a questão dos novos prefeitos, né, ou prefeitos reeleitos, que entram na gestão e se sentem perdidos. Ao mesmo tempo que existem essas ferramentas que a gente falou tanto em relação a entender e fazer a importância desse diagnóstico inicial da gestão. E aqui a gente deu várias sugestões de ferramentas que estão aí para que faça essa leitura, né? A gente falou, aperta um botão e você tem na mão um diagnóstico das 10 áreas, como a gente falou, da Bright Cities.
a gente falou do compliance com Revela Gov, a gente também está falando apertar um botão e ter uma ferramenta como Otimiza, né, que otimiza, né, a questão é uma ferramenta de otimização aí do ISS, IPTU, de entendimento das despesas de saúde e da educação. Então, atualmente existem ferramentas para que eles utilizem, tenham essa possibilidade de entender muito melhor seu município, né? E precisa, isso não tem como começar uma gestão sem fazer esse diagnóstico muito bem feito em cima dessas informações que estão disponíveis e buscar, né, essas informações para poder definir aí um plano que seja muito mais assertivo. E o outro ponto que você falou no início da sua fala, que é extremamente relevante, a questão da necessidade de elevar o protagonismo dos municípios. E acredito que nesse ponto, né, o Gilberto consegue entrar para a gente falar um pouco mais sobre quais estão sendo aí os principais desafios, né, da saúde financeira na visão aí dos gestores e como que fica após pandemia. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Obrigado mais uma vez a Fundação Brava pelo convite, e fui já muito ajudado e auxiliado pela Sol Garçom, que já fez um panorama bastante preciso, como sempre, né? Trazendo informações bastante importantes. Eu vou tentar, a partir da fala dela, complementar assim, de como que está o sentimento, a percepção, né? Pelo menos a minha em particular, em relação à percepção que eu tenho, vamos dizer assim, coletado, né, junto a secretários de Fazenda e prefeitos das médias e grandes cidades do país. A situação é gravíssima. A situação é gravíssima. A situação para os próximos meses das finanças municipais é gravíssima. O comportamento da Receita, ele não é desesperador. A Receita não cai de forma retumbante nesse primeiro trimestre. Isso é o que relatam os secretários de Fazenda, que inclusive estarão reunidos amanhã para fazer uma avaliação sobre isso. Mas a questão não está só do lado da Receita, está também do lado da despesa. E do lado da despesa, 3 aspectos que eu gostaria de destacar. O primeiro é o tema do transporte público nas médias e grandes cidades. O país parece que não entendeu o recado de 2013. Parece assim que a crise de 2013, aí virou aquela conversa de que aumenta o investimento do PAC, e aí o tema da mobilidade vai se resolver. Gente, o país conhece o modelo de financiamento do transporte público nos outros países. País nenhum sustenta o transporte público fundamentado apenas em receitas tarifárias. E aqui no Brasil nós temos um sistema financiado exclusivamente por receitas tarifárias, com várias gratuidades que ainda acabam recaindo no financiamento daqueles que pagam a passagem. É absolutamente insustentável. Já estava insustentável antes da pandemia. Com a pandemia, aí é desnecessário aqui ficar elencando, né, os agravantes que a pandemia trouxe para a sustentação financeira desses sistemas, né? Perda de passageiros, necessidade de distanciamento que acaba não se cumprindo em função de uma situação de beira de colapso financeiro. Então, os municípios estão sendo, os médios e grandes, tensionados cada vez mais a colocar recursos no sistema para o sistema continuar operando. Ou fazendo intervenções, como é o caso em algumas cidades que já fizeram intervenções em empresas. Olha, o tema do transporte público é uma bomba-relógio que já começa a dar sinais e, na avaliação de prefeitos, é um assunto gravíssimo que o país precisa se debruçar. E, infelizmente, o retorno que se tem, não só desse governo, mas, em geral, é a mesma resposta dos governos federais em relação a essa agenda. Isso é coisa do prefeito. Deixa os prefeitos cuidarem, essa agenda não é nossa. A agenda do ensino básico é de estados e municípios. Quem cuida das etapas do infantil, do ensino fundamental? Agora, dá um pulo no INEP, no FNDE, no MEC, para ver qual é a estrutura que o governo federal tem de acompanhamento de informações a respeito de todas as etapas do ensino.
No caso da mobilidade, não. No caso da mobilidade, Raquel, Sol, quando os prefeitos, no ano passado, pediam socorro, o governo federal perguntava quantos passageiros transportavam no mês passado, quantos estão transportando esse, qual é a média... Ninguém tem esse dado. No meu computador não tem F5 que busca esses dados. No computador de ninguém tem esse F5. Por quê? Não há um banco de dados estruturado no país sobre o tema da mobilidade urbana. Isso seria responsabilidade de quem coordena a federação, isso é responsabilidade do governo federal. Nós não conseguimos nem trazer um diagnóstico do assunto para poder saber quais são as soluções. E o ano passado se perdeu meses negociando um projeto de lei para aportar recursos para os estados e municípios ajudarem a socorrer o sistema de transporte. Definiu-se 4 bilhões de reais. Depois de muita negociação, de colocar muitos condicionantes, até alguns amigos chamavam o projeto de lei pau de sebo. É aquele prêmio que está lá em cima que ninguém ia alcançar. Mas o pau de sebo também foi retirado, uma vez que o presidente da República vetou o projeto, que era de auxílio de 4 bi. Hoje, os prefeitos não estão nem muito preocupados em derrubar o veto, porque sabem que, se derrubar o veto, a regulamentação é tão complexa que não vão acessar o dinheiro. O tema da mobilidade urbana precisa ser pautado. As outras duas dimensões, do ponto de vista da despesa, que eu queria rapidamente falar, uma é a saúde, desnecessário dizer do ponto de vista da pandemia, né? E os recursos que vêm de apoio do governo federal e o orçamento federal para a saúde em 2021 aponta para um desastre. Um desastre. Estão tocando agora com recurso próprio, com o que já pingou do orçamento de 2021, mas, olha, apertem os cintos que o piloto sumiu para os próximos meses no financiamento da saúde brasileira. Prevê-se colapso. O orçamento de 2021 do governo federal, todos conhecemos, né, está absolutamente desestruturado. Então, no tema da saúde, não é só a pandemia. Primeiro que cada vez mais fica claro são as sequelas da pandemia. As sequelas, muitos adoecendo em função da pandemia, diversos tipos de doenças. E também reflexos do ponto de vista da saúde mental, porque com 340 mil vítimas e outras tantas né, que passaram perto desta situação, fora emprego, fora todas as situações, né, vamos dizer assim, desencadeadas pela pandemia, a previsão é que tenhamos nos próximos meses, já há reflexo de demanda, né, nos centros de atendimento psicossocial das cidades, os CAPs, uma demanda muito forte. Não é só isso. Tem o represamento das doenças crônicas, das cirurgias eletivas, que não foram tratadas a tempo, em função da pandemia, mais uma vez, e que possivelmente esse represamento chega agora de forma ainda mais agravada, eventualmente por interrupção de tratamento, por não realização de exames, de acompanhamento. Então, o sistema de saúde será altamente demandado. Fora o outro ingrediente, que é evidentemente, uma maior demanda pelo próprio sistema em função do aumento do desemprego e a diminuição de brasileiros que têm acesso ao plano privado de saúde. Essa mesma realidade também se aplica à educação. Ainda com aula com aulas virtuais ou aulas suspensas, esse problema ainda não apareceu. Mas quando retomarmos as aulas, a demanda pelo ensino público vai aumentar. Já há sinais disso em demanda de matrícula em várias cidades, em que pese a situação ainda está, vamos dizer assim, pouco clara em função da própria pandemia, mas a situação na educação tende a apontar novas despesas, inclusive de adequação dos equipamentos escolares à pandemia, que os protocolos de higiene nas escolas também deverão ser observados. E a última dimensão, eu falei que iria falar em três dimensões, estou falando na quarta já, que é uma dimensão do tema da geração de emprego em renda, ou a gente poderia chamar isso como uma dimensão social. Número de moradores de rua explodindo, desemprego batendo recorde, prefeitas e prefeitos serão chamados a tentar oferecer solução para isso. 300 mil bares e restaurantes já fecharam. O governo federal implementou um programa de ajuda a micro e pequenas empresas no ano passado. Previa empréstimo para essas empresas, com uma determinada carência. Esses empréstimos, os poucos que conseguiram acessar,
porque muitos já fecharam, não conseguiram acessar, já fecharam seus negócios, gerando desemprego. Os que conseguiram acessar, a carência está terminando. A carência está terminando, mas os estabelecimentos não voltaram a funcionar na sua plenitude. Especialmente falando do ramo de restaurantes, por exemplo, estão com delivery, mas a receita do delivery não é capaz, na maioria das vezes, de sustentar as próprias despesas. Ainda mais pensar em ressarcir, em pagar, né, as obrigações de um empréstimo que começa a ser exigível. Aí agora vai para o Congresso um projeto pensando na possibilidade de estender essa carência. Todas as medidas atrasadas, uma insensibilidade em relação ao que acontece lá na ponta muito grande, muito grande. Os prefeitos fizeram um vídeo de apelo para o mundo, um vídeo legendado em inglês, onde os prefeitos pedem das principais cidades do país: por favor, nosso país precisa de socorro. Nós somos o epicentro da pandemia no mundo. Nós estamos pedindo socorro. A reação nas redes sociais é que os prefeitos brasileiros estão denegrindo a imagem do Brasil no exterior. Há uma bolha, tem uma bolha que não consegue entender a realidade do que está acontecendo lá na ponta. São donos de restaurante tendo que mandar as pessoas embora, dispensando as pessoas, muitas vezes sequer tendo condições de honrar com as obrigações trabalhistas, tendo um financiamento vencendo e as portas fechadas. Tudo, e ninguém olha para isso. Quem vai olhar? É prefeito, é prefeito. Desculpe até meu tom um pouco mais de desabafo e menos de intervenção, deveria ser esse. Mas, assim, como a gente acaba sendo um para-raio de tantas informações, de tantos lados, né? A gente acaba, vamos dizer assim, absorvendo toda, inclusive, essa emotividade, né? Essa emoção, talvez um pouco melhor dizendo, para que a gente possa relatar aos senhores assim, o que são as perspectivas. Eu estou, não preciso dizer, né, bastante pessimista com as perspectivas dos próximos meses para as finanças dos municípios. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, Gilberto. Acho que é bem importante, né, a sua colocação da Sol, enaltecendo quais são os principais desafios, né? Esse é o objetivo aqui nosso hoje. E aí também é mostrar, né, quais são as possibilidades que nós temos aí em relação às saídas, né? Que tipo de saídas pós-pandemia nós temos? Né, que na visão de vocês, que tipo de saídas os gestores públicos eles têm debatido e também têm buscado, e se vocês estivessem, né, na cadeira ali dos gestores, quais são as principais ações que vocês tomariam? Então, aí vai uma pergunta para a gente iniciar com a professora Sol, mas um momento aí dessa crítica, como nós estamos vivendo, mas quais são, até aproveito, né, porque é uma das perguntas aqui que apareceu, como que os gestores podem se precaver ou prever esses efeitos, né, o efeito desses tão impactados aí por conta dessa situação que nós estamos vivendo e desafios que já vivenciávamos antes. Professora Sol? Bem, como é que eles podem ver isso? É uma coisa que é fundamental, antes de mais nada, de saber como é que pode ver, é ter clareza do que realmente, dessa situação que o Gilberto trouxe de forma brilhante, quer dizer, da gravidade disso, o que é, e ter clareza, principalmente, do que eu preciso fazer agora. Por exemplo, o Gilberto falou da questão dos moradores de rua, da questão do desemprego, da questão do aumento de gastos de saúde. De que forma eu vou direcionar meus recursos para essas necessidades imediatas, sem, no entanto, comprometer para o futuro, sem tomar despesas permanentes que depois sejam irreversíveis quando você não precisar mais. Tá? É complicado isso, é complicado ter clareza de onde você está, do que você pode contar de recursos, principalmente por causa disso. Quer dizer, a situação da pandemia persiste de forma muito grave e não há nenhuma segurança de que os municípios contarão com a fartura de recursos, que houve uma certa fartura
do ano passado. Como é que vai dar conta disso? É botar na ponta do lápis e ver o que dá para fazer. Como é que se retomam as aulas? Que ano passado a despesa de saúde cresceu muito, em parte até porque teve recursos extraordinários que vieram do governo federal, mas a educação despencou. Quando se retomar enfim, o ensino, você vai ter um aumento de novo da educação. E são despesas muito intensivas em mão de obra, em gastos de custeio. Então, antes de mais nada, é tentar separar o que você tem de imediato e não criar coisas que te comprometam para o futuro. Essa PEC emergencial, por exemplo, que virou a Emenda Constitucional 109, e que deu mecanismos aos estados, ao governo federal, para fazer algum ajuste, foi muito tímida em relação a estados e municípios, jogando nas costas do prefeito o ônus de fazer qualquer ajuste que seja necessário. Então, todas as medidas que poderiam ajudar a ajustar a estrutura fiscal, para os municípios e para os estados, fica na opção do prefeito e votado pela Câmara de Vereadores. Onde que Câmara de Vereadores, então, vota a restrição? Aonde? Não tem isso. Então, fica tudo hoje nas costas do prefeito bancar o mal. E, mesmo assim, ele provavelmente não consegue, porque isso depende de lei à Câmara. Tá? Então, era o que eu poderia trazer por enquanto. Não, excelente, né? E você trouxe de novo a importância de ter um bom diagnóstico, de entender a situação atual, né? Para seguir com maior assertividade daqui para frente. E na visão, Gilberto, de você, na sua visão, né? Você também está sempre acompanhando aí, falou bastante da fala também dos prefeitos, na visão deles. Bom, é muito importante a gente discutir o que o gestor pode fazer diante desse cenário, né? E quais são os seus principais pontos em relação a isso? Fundamentalmente se unir. Né? Eu acho que fazer o dever de casa é fundamental, obviamente, né? Se apoiar em tecnologias, em dados diagnósticos, né? Em melhoria da capacidade de arrecadação, né? Cortar despesas, né? Aumentar a efetividade da máquina pública, tudo isso faz parte do dever de casa, mas todo esse dever de casa feito e de forma exemplar, digna, nota 10 com louvor, talvez não seja suficiente. Então, não é que ele é desnecessário, tem que ser feito. Mas tem uma outra dimensão, que é o diálogo entre os próprios prefeitos para pressionar o governo federal por medidas efetivas para a melhoria do ambiente econômico. Então, quem gera dívida, quem gera dinheiro, quem pode se endividar, melhor dizendo, é o governo federal. O governo Biden lançou um pacote essa semana, 2 trilhões de dólares. Mas é nos Estados Unidos. Bom, mas e no Brasil? A dívida era 70% do PIB, só acho que mais ou menos isso, foi para perto de 90%, ou passou um pouco de 100%, não estou lembrado aqui do número exato. Quase 90%, por aí. 90%. Se for para 110%, qual é o que acontece? Isso... Então, assim, o mercado vai reagir mal. O mercado, claro, evidentemente, com um endividamento maior, pressiona por juro maior, é uma areia movediça que o país pode estar entrando e não sair dela. Mas a situação é absolutamente excepcional. Primeiro que também não sei se o governo gastou bem o dinheiro no ano passado. O governo tem falado muito, apoiamos estados e municípios, é verdade, esse dinheiro veio e foi muito importante, mas foi muito mal distribuído. Enquanto nos Estados Unidos o primeiro recurso que o governo Trump colocou foi para cidades acima de 500 mil habitantes, aqui no Brasil nós invertemos tudo. A doença se expressando nas médias e grandes cidades e a portaria 1666 e os recursos todos direcionados para as cidades pequenas, que são as cidades que menos têm recursos. Evidentemente que ninguém aqui está fazendo disputa, né, entre cidade pequena e cidade grande. Gente, mas é essa lógica de que cidade grande é cidade rica, cidade pequena é cidade pobre, e, portanto, temos que só ajudar as cidades pequenas. Isso é da década de 60. Beatles estava fazendo sucesso, o homem não tinha chegado à Lua, e isso era verdade. Agora não é mais. Então, nós temos grandes populações muito importantes em vários estados do país, vivendo em territórios subfinanciados. E essas cidades não recebem esse recurso.
Então, como que o país, como que as cidades, como que o gestor vai, vamos dizer assim, sair de uma situação dessa, é na combinação entre fazer o dever de casa, que, né, já foi bastante explorado nesse evento, né, e uma disputa política nesse que a gente chama de agenda do contencioso federativo, que a senhora falou do federalismo de... Como foi a expressão, sabe, que você usou? Desconfiado. Federalismo desconfiado. Eu acho que o federalismo desconfiado foi até sepultado, viu só? Ele foi inaugurado agora um novo federalismo que eu te chamo de federalismo de conveniência. Desde quando o presidente do Senado Federal tem prerrogativa para articular a ação de governadores? É isso que a gente viu na semana passada, montar uma comissão para organizar a federação no enfrentamento à pandemia e os governadores sob a coordenação do presidente do Senado, que, óbvio, cheio de boa vontade, e os prefeitos, cadê? Sequer são convidados para sentar na mesa. Afinal, são eles que cuidam da atenção básica, aplicam vacina, talvez não tenham nada a colaborar. Gente, no tema da assistência social, se não é o prefeito lá na ponta cuidando dessa agenda, e agora qualquer medida que vem do ponto de vista da assistência social do governo federal ignora as cidades. O auxílio emergencial ignora as cidades, ignora as bases de dados que as cidades têm. Aqui de Brasília, do ar-condicionado, vai conseguir chegar lá na ponta, na casa da dona Maria, lá para saber se precisa ou não precisa receber auxílio? Enfim, acho que eu estou muito ácido, né? Inclusive para antes do almoço, né? A minha conversa estava mais para o fim de tarde, para depois abrir uma cervejinha e tomar uma taça de vinho para dar uma desestressada, né? Mas eu, mais uma vez, repito, né? É muita informação chegando e talvez eu esteja, vamos dizer assim, absorvendo e estou tentando transmitir para vocês o que é o sentimento do momento, né? Mas é muito importante, né? Colocação, e acredito que esse é o papel, né, Gilberto? Trazer também a visão aí direto dos gestores. E só acredito que tem um comentário também sobre a sua fala em relação a esse ponto que você colocou. Não, era só que não necessariamente você precisa financiar todo o apoio, um novo apoio, através de endividamento federal. Quer dizer, quando a gente vê, eu chego a ficar... Você se sente até deprimido quando vê tanta carência, gente com fome, município precisando de apoio, e 16, 17, sei lá quantos bilhões para emendas de parlamentar que vão para os municípios que não prestarão mais conta de nada. Isso é um escândalo, isso é um escândalo. O censo demográfico eliminado porque não tem dinheiro, mas tem dinheiro para transferir para estados e municípios sem prestar contas. Então, tem muito... Você criou algumas medidas de ajuste na Emenda Constitucional 109, mas com gatilhos que só vão acontecer daqui a 5 anos. Então, essas medidas de ajuste também o governo federal não é obrigado a fazer agora. Então, reforma administrativa não precisa. Então, tem uma série de coisas que você poderia, sim, lançar a mão desde já, sem necessariamente aumentar o endividamento, o nível de endividamento federal mais do que já está, porque, na realidade, o investidor lá de fora, do qual a gente depende, olha isso e fica muito inseguro com uma possível insolvência do Estado brasileiro. Então, não dá para a gente... Todo mundo aumentou o endividamento, todos os países do mundo, mas não pode achar que a saída é essa. Tenta outras, tanto quanto possível. Não deu, vai para essa, mas não entrar primeiro para essa. Você tem um nível de... E agora ficou muito claro, um nível de incentivo fiscal brutal que aumentou ao longo do tempo, coisa de 350 bilhões é o que se abre mão de renúncia de recursos do governo federal, que dá para a gente viver uma felicidade sem par, e que aumentou muito, inclusive, deixando de mandar recursos para Estado e município, porque na hora que você dá incentivo fiscal de imposto de renda, diminui a base do FPE e do FPM. Só isso. Excelente, né, colocação, e acredito que para fechar o ponto né, não focar na falta de dinheiro, mas sim a colocação a alocação, né, desse recurso disponível. Então, precisamos rever
né, a forma como a gente está distribuindo, ou seja, colocando recurso de uma maneira muito mais inteligente, de uma maneira muito mais eficiente. E para isso, né, a gente fala de novo, é tão importante entender a situação e quais são as possibilidades, saídas e soluções para isso. Nós teríamos assim assunto aqui para continuar aí por mais horas e horas, e é um assunto muito relevante, então vamos prometer aqui que faremos mais webinars aqui em relação a esse assunto, tá? Fica aqui a nossa promessa do meu município, né, Fernando? Mas a gente, infelizmente, tem que finalizar, a gente vai para a nossa última etapa aí do dia de hoje, mas eu queria agradecer imensamente, Sol e Gilberto, pela participação de vocês e já convidá-los aí para próximas discussões em relação a isso, porque o nosso intuito é trazer conhecimento, informação, soluções para que a gente possa tornar a gestão, né, municipal, essa gestão como um todo, né, gestão pública como um todo melhor aí no nosso país. Né? Então, aqui a gente está fomentando mesmo, enaltecer os problemas, mas também trazendo soluções. Então, acho que é esse o nosso principal objetivo. Mas muito obrigada aí pela participação de vocês. Foi uma honra, né, ouvi-los. E eu chamo o Fernando aqui para a gente passar para o nosso próximo ponto aí do webinar de hoje. Obrigado, Raquel. Agradecer mais uma vez a professora Sol, a Gilberto, grandes parceiros do Portal Meu Município e da Bright Cities desde sempre. Acho que a FNP é uma parceira de longa data já do portal. A gente já teve em várias oportunidades apresentando em rodadas do Fortalecer Municípios, né, em reuniões gerais da frente. A professora Sol, né, foi a precursora do portal, foi consultora da Brava na criação do meu município lá atrás. E aí é exatamente sobre isso que eu queria retomar agora para a gente fazer, como a gente já prometeu, o anúncio dessa nova fase do portal. Né? E aí agora eu vou, né, apresentar a minha tela aqui, até dando um alô para a produção, para a gente colocar aqui na tela uma apresentação breve aqui sobre o histórico do meu município e também sobre essa proposta dessa nova fase. Eu acho que o primeiro ponto é a gente ressaltar que o Portal Meu Município ele foi criado num contexto, como a Letícia já trouxe na sua fala inicial, do planejamento estratégico da Fundação Brava de 2012/13, como uma iniciativa para multiplicar o impacto dos 12 anos, naquela época, de projetos da Brava com a gestão pública brasileira, com o objetivo também de disseminar os conceitos de gestão eficiente, gestão por resultados, baseada em evidências e dados, e ajudar os municípios brasileiros a fazer mais e melhor com menos recursos. Né? Naquela época, a gente já vinha enfrentando um cenário fiscal muito complicado, né, do ponto de vista dos municípios, principalmente. E aí, então, surge essa ideia, como a Brava já vinha atuando nesses primeiros anos, muito no modelo de consultoria, surge a ideia da gente desenvolver uma solução própria, e aí, né, naquele momento, surge, então, a ideia de um portal acessível, dinâmico e fácil de usar, para que a gente conseguisse dar escala e mais impacto para esse trabalho de disseminação desses conceitos de gestão que a Brava já fazia para a gestão pública. E aí essa ideia foi validada por um grande benchmarking de outras iniciativas, tanto nacionais quanto internacionais, e também por, né, várias consultas a parceiros especialistas, entre esses especialistas a professora Sol Garçom, que está aqui hoje conosco, foi uma das consultoras, especialistas foram consultados, que nos ajudaram desde o início, né, a construir toda a dinâmica do portal, a lógica de estruturação da arquitetura de dados, os indicadores de saúde financeira dos municípios, e que deu origem, portanto, lá atrás, inicialmente ao portal que ele chamava, naquele momento, de Portal de Gestão para Resultados, né, que teve sua primeira versão lançada publicamente no dia 8 de maio de 2014. Então, essa é a primeiro rosto, a primeira carinha do portal, como eu disse, né, que naquela época ainda chamava Portal de Gestão para Resultados. E, né, de lá para cá, então, a gente teve uma trajetória de grandes resultados e de muita mudança. Né? A gente fala que o portal, a cada ano, ele é um novo projeto. Então, em 2014, a gente já, naquela primeira versão, teve mais de 226 mil acessos, diversas reportagens publicadas, exemplos de uso concreto do Portal Meu Município por gestores e gestoras de todo o Brasil e mais de 62 instituições públicas apresentadas ao portal na sua primeira versão. Em 2015, que foi o segundo ano, a gente já traz essa visão de que o portal se tornasse já um portal de referência, realizamos uma série de workshops, trouxemos já uma nova versão já com o nome Portal Meu Município, já trazia aí uma visão de boas práticas em gestão municipal,
permitindo as trocas entre gestores públicos e também a participação da sociedade, né? Nesse momento, a gente tem já a apresentação do portal a 25 dos principais municípios do Brasil, a 25 dos principais prefeitos dos maiores municípios do Brasil, e já alcançamos a marca de quase 1 milhão de acessos já no segundo ano de operação do portal Meu Município. Em 2016, muito importante, a gente começa, né, é a primeira eleição municipal de um portal que visava a gestão municipal. Então, naquele ano, a gente se baseou muito numa pesquisa, inclusive, que mostrava que os jovens brasileiros estavam muito insatisfeitos com a política, né, e, portanto, tinham baixa participação, mas que demandavam muita transparência e novas tecnologias nesse processo de participação política. E aí, portanto, a gente lança uma nova versão do portal e um hackathon para o desenvolvimento de aplicações específicas para aquele momento da eleição. Então, a partir dessa pesquisa, o portal, mais do que um portal de apoio à gestão pública municipal, ele se torna, principalmente a partir de 2016, um portal também de transparência de dados públicos municipais. Então, por isso também que hoje, nesse evento, acho que fica claro aqui nesse momento, por que a gente traz nesse evento né, do portal com a Bright Cities, 2 painéis que trazem essas 2 óticas distintas, né? Um primeiro painel que a gente fala sobre transparência das contas públicas municipais e um segundo sobre gestão, sobre né, a saúde financeira dos municípios, e é isso que o portal ele se propõe a ser, especialmente desde 2016, que é uma ferramenta não só para o público em geral, como uma ferramenta de transparência e controle social do gasto público, mas também uma ferramenta de apoio concreto à gestão local. E aí, naquele momento, em 2016, a gente né, faz um trabalho muito focado nas 15 maiores cidades do Brasil e consegue efetivamente apoiar a decisão de voto de 2,1% dos eleitores dessas 15 maiores cidades. E a gente apresenta o portal naquele momento a 80% de todos os vereadores e candidatos a prefeito dessas 15 maiores cidades. Então, a partir desse trabalho, que foi muito focado nesses gestores dessas 15 maiores cidades e na população em geral, a gente alcança a marca aí de mais de 630 mil acessos naquele ano, mais de 1.200.000 visualizações, alcançamos uma marca né, considerável nas redes sociais, com mais de 260 mil usuários no Facebook, mais de 1.000 seguidores no Instagram, já lá em 2016, e mais de 10 mil impressões por tweet na rede social do Twitter. E, a partir dali, em 2017, como a gente avançou muito como uma ferramenta de transparência e controle social no ano da eleição, em 2017 a gente volta a nossa atuação de novo para o foco na gestão municipal. Então, partindo da máxima, né, que foi até, inclusive, citada de forma muito assertiva pela professora Sol, né, sobre a questão do acesso aos dados, inclusive no primeiro painel também a gente trouxe muito, né, partindo da premissa aí, o professor Falcone costumava falar muito isso, que foi também um dos consultores consultados aí no início, né, da criação do portal, dessa máxima de que quem não mede não gerencia, a gente cria naquele momento uma ferramenta concreta para ajudar de fato o gestor municipal a utilizar aquele dado e também boas práticas em gestão municipal para melhorar a sua arrecadação e a aplicação dos recursos locais. Então, essa ferramenta que é o Otimiza, a Raquel já falou muito bem sobre ele, é uma ferramenta que interage com o gestor público, uma espécie de chat, para entender a realidade da sua cidade e sugerir, a partir desse diagnóstico, planos de ação customizados, baseados em um rol de mais de 300 boas práticas para a melhoria da arrecadação municipal e a melhoria do gasto em saúde e educação. Então, com essa estratégia, a gente alcança, num primeiro ano, mais de 50 municípios, né, num primeiro piloto dessa ferramenta, que a gente começou a rodar com municípios e organizações parceiras. Tivemos uma aprovação de mais de 90% desses workshops e mais de 10 municípios com evidências de execução desses planos de ação e 3 municípios, assim, como grandes benchmarks aí dessa nova ferramenta, que obtiveram ganhos financeiros reais com a aplicação das sugestões que são sugeridas, né, desses planos de ação sugeridos pelo Otimiza. Em 2018, já avançando para o final dessa trajetória, a gente introduz na missão e na visão do portal já, né, o conceito de inovação, de eficiência e de inteligência da gestão municipal, ampliando o escopo do portal para áreas finalísticas que alcançassem não só a área financeira, né, a área de gestão e fazenda. Com essa estratégia, a gente leva, especialmente a ferramenta do Otimiza, para mais de 120 cidades do Brasil inteiro, de 11 estados,
a gente capacita 12 instituições de todo o Brasil, entre elas a Frente Nacional de Prefeitos, para multiplicar essa metodologia e aplicar a ferramenta do Otimiza em municípios de todo o Brasil. A gente acrescenta no Otimiza templates de legislações, de ofícios e de encaminhamentos, né, que eram já sugeridos ali pelos planos de ação, mas que a gente já tinha experiências de sucesso, e traz principalmente cases de ganho real da arrecadação e da melhoria do gasto a partir da utilização do portal Meu Município e da ferramenta do Otimiza. E com todo esse trabalho a gente, né, alcança um reconhecimento extremamente importante, que foi figurar entre as inovações do Observatório para a Inovação do Setor Público, o OPSI, da organização da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e aí o portal Meu Município torna-se uma das poucas iniciativas 100% brasileiras que passaram a figurar nesse rol de boas práticas do Observatório para a Inovação do Setor Público. E aí a gente agrega também, nesse momento, uma nova área de dados do portal Meu Município, que é chamada Eficiência de Gastos, que traz aí, né, que a gente acaba cruzando a base de dados financeira, que a gente já trabalhava desde o início do portal, com áreas finalísticas, inicialmente com a educação, em que a gente compara, né, a evolução do resultado do IDEB dos municípios com a evolução do gasto em educação, traz uma visão de gasto em educação por aluno, uma visão também, né, aliada aí aos indicadores que são já trazidos pelo portal do QEDU, com relação ao censo escolar, né, o acesso à tecnologia, água tratada, alimentação escolar. Então, a gente traz aqui já nessa área uma integração muito grande entre a base de dados financeira e também a base de dados em educação, especialmente, né, concentrada no resultado do IDEB. E aí, em 2019, a gente, né, adapta de novo essa missão e a visão do portal e já começa a introduzir ainda mais o portal Meu Município na mídia. Então, a gente fez uma série de artigos e de conteúdos para a mídia digital e impressa, em grandes veículos, em que o portal já saiu até hoje. A gente realizou, naquele momento, também uma série de eventos de interesse dos municípios, um deles, inclusive, em parceria com a Frente Nacional de Prefeitos, em que a gente discutiu a reforma tributária, né, as duas principais propostas de PEC da reforma tributária, naquele momento, com a Frente Nacional e os principais atores, né, que estavam ali, naquele momento, discutindo essas propostas, entre outros eventos, e a gente começou a pensar em parcerias para a operação do portal Meu Município. Quando veio, né, o ano de 2020, além de todo esse contexto da pandemia, a Brava veio direcionando novamente a sua atuação para um perfil cada vez mais grant maker, de novo, o que significa da Brava ser cada vez mais articuladora e promotora de grandes iniciativas e não mais operadora de soluções, né, próprias, como é o portal Meu Município. E aí, então, a gente traz, né, para o portal Meu Município essa visão do rollout da operação, né, de como a gente encontra um parceiro para operar essa ferramenta, tanto do ponto de vista tecnológico, quanto do ponto de vista da comunicação das nossas redes sociais, mas também do ponto de vista das nossas parcerias, como a Frente Nacional de Prefeitos, como o SEBRAES, como as associações de municípios. E aí, mais do que isso, mais do que a Brava, né, não estar mais na operação dessa ferramenta, mas que a gente conseguisse manter essa visão do portal como um portal de dados abertos e de boas práticas em gestão municipal, que a gente tivesse um parceiro que conseguisse também promover melhorias e uma evolução constante do meu município, e que a gente tivesse uma estrutura de governança muito robusta para que a Brava continuasse fazendo parte, né, desse planejamento e das orientações estratégicas do meu município, como essa organização articuladora, promotora dessa solução, mas não mais, né, na operação dessa ferramenta. E aí, né, nasce, então, essa parceria, essa triangulação que a gente está anunciando hoje, que é uma parceria da Fundação Brava com a Bright Cities e a Fundação Getúlio Vargas, para que a Bright Cities assuma a operação do meu município a partir de agora. Então, toda a parte de tecnologia, de comunicação e de parcerias do meu município, a Bright vai começar a operar a partir de um termo de cooperação que a gente acabou de assinar essa semana com a Bright Cities. Então, a Bright assume toda essa parte, com apoio, né, direto da Fundação Brava. A gente continua, né, muito próximo dessa operação, mas principalmente por meio de uma estrutura que é um comitê estratégico de gestão do portal Meu Município, em que a Bright, como operadora da solução, ela passa a fazer parte,
e que a gente traz para dentro desse comitê a Fundação Getúlio Vargas como um parceiro da academia, da produção de conteúdo e da produção de dados em gestão pública municipal, para fazer parte, né, da construção dessa estratégia e da evolução constante do portal daqui para frente, mas também para que a gente, né, esteja sempre conectado com a produção de conteúdo da Fundação Getúlio Vargas, que a gente sabe que é uma referência nesse ponto, que a gente consiga estar sempre alinhado com relação a novos estudos, né, a novos dados, novos indicadores, novas ferramentas que a Fundação Getúlio Vargas e a Bright Cities e Brava vão passar a desenvolver a partir de agora. Então, essa é a grande novidade. O Portal Município agora, né, a gente espera evoluir ainda mais com esse olhar muito próprio de uma startup GovTech de referência como é a Bright Cities, né, de referência em dados públicos municipais, em diagnósticos, e aí, a partir dessa parceria, portanto, a gente espera ter resultados ainda mais expressivos com essa... Desculpa, acho que eu vou parar o compartilhamento aqui, mas a gente espera, portanto, a partir dessa parceria, a gente ter resultados ainda mais expressivos, ter a Bright Cities na operação do portal e a Fundação Getúlio Vargas muito próxima de nós, nesse comitê estratégico que vai definir, né, de forma ampla, de forma estratégica e de forma sólida os novos rumos do portal Meu Município e de que forma a gente pode, né, atender não só a população em termos gerais, como uma ferramenta de transparência e controle social, mas também aos gestores públicos municipais que contam já hoje com o portal Meu Município como uma ferramenta muito prática de apoio à gestão pública local. Então, essa é a grande novidade. Eu queria, né, ouvir um pouco da Raquel, qual a percepção da Bright Cities sobre essa parceria, como é que eles estão enxergando essa nova fase, e agradecer mais uma vez, Raquel, né, por essa parceria que estamos começando oficialmente e formalmente hoje, para a operação do Portal Meu Município em parceria com a Bright Cities. Obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos, é uma grande honra, né? No Brasil e no mundo, a transparência em relação à alocação, né, de recursos financeiros públicos nunca foi tão discutida e sempre foi muito relevante, e agora, né, mais do que sempre. E cada gestor ele deve buscar identificar as melhorias, os gaps a serem trabalhados, e o Portal Meu Município teve uma participação, né, essencial nesse processo e foi capaz de desenvolver uma ferramenta que dá o passo a passo de como as cidades podem usar dados a favor da gestão pública e também do cidadão, né? A gente falou muito sobre transparência, sobre acesso dessa informação para todos. E a partir de hoje, a Bright Cities ela integra, né, o portal Meu Município e fortalece ainda mais a utilização de dados para a construção aí de uma gestão ainda melhor e mais transparente, né? Poder noticiar para vocês esse evento é um grande orgulho, é um dia muito especial para a Bright Cities. Eu sempre comentei com o Fernando que o Portal Meu Município foi uma referência para nós desde o início do projeto da Bright Cities. A Bright hoje ela avalia 10 áreas, né, da gestão pública, são mais de 160 indicadores, mas a parte da área financeira a gente sempre usou o Portal Meu Município como grande referência. Então agora essa junção vem trazendo aí uma força ainda melhor. Agradeço a cada um aqui de vocês presentes hoje, também da Fundação Brava, pela, né, essa grande aposta nessa nova onda aí do Portal Meu Município. Agradeço o Fernando e a todos, e agradeço também a equipe Bright Cities, né, que topou esse desafio, né, comigo, o Carlos Tomé, Fernando Brandão, que vão estar à frente também de toda essa gestão de dados, e toda a equipe da Bright Cities. E agora o Portal Meu Município, né, como a gente gosta de dizer aqui, será Powered by Bright Cities. O nosso objetivo vai dar mais visibilidade para o portal, ganhar mais força ainda do que ele já tem, né? Porque a nossa meta será alcançar aí os mais 5.500 municípios que a gente tem no Brasil, todos utilizando essa ferramenta para que a gente tenha esse grande impacto, né, em relação à gestão pública. Então, é uma grande honra, estamos muito felizes, e o nosso objetivo aqui é trazer solução para os problemas que a gente tem vivenciado no país em gestão pública. E é isso que a gente vai fazer com uma força ainda maior com essa junção hoje. E eu gostaria também de trazer aí o professor Paim para contar também dessa parceria, né? Muito importante quando a gente diz, né, de fazer a mudança no país, a gente precisa do setor público, setor privado, e a gente precisa do cidadão e também da academia. Então, o papel da Fundação Getúlio Vargas também é muito importante nesse processo, e aí eu gostaria de chamá-la aí, professor Paim, para falar, né, sobre a ótica,
né, da FGV nesse futuro, né, nessa nova forma de trabalhar aqui no município, vai ser a partir de 2021. É um grande... estamos muito felizes e a gente acredita bastante nessa amplitude aí do trabalho que o portal vem fazendo. Obrigado, Raquel. Bom, primeiro, cumprimentar aí pelo planejamento apresentado, pelas mudanças, né? E dizer que, para a Fundação Getúlio Vargas, que tem uma missão de apoiar o desenvolvimento socioeconômico nacional, isso passa necessariamente por oferecer aos municípios um conjunto de ferramentas que possam ajudar no sentido do desenvolvimento local, né? E nós estamos à disposição, né, apoiando qualquer iniciativa nesse sentido, e consideramos que o meu município está avançando muito nessa direção, e contem conosco para que a gente possa, junto com vocês, né, trabalhar nessas melhorias, trazendo toda a expertise da Fundação Getúlio Vargas, né, em formação de gestores para o setor público, mas também naqueles pesquisadores que trabalham no dia a dia as questões associadas à gestão pública e especialmente gestão pública municipal, né? Então, nós temos vários elementos aí que podem ser tratados no âmbito da plataforma, e é uma parceria importante para a Fundação Getúlio Vargas, que tem também o objetivo de não só apoiar o desenvolvimento do Brasil, mas desenvolver o Brasil a partir também dos municípios. Muito obrigado e sucesso para vocês. Obrigada, professor Painha. Essa nova aliança vai fortalecer, sem dúvida, a entrega aí de soluções para o setor público no Brasil, né, Fernando? Com certeza. Muito obrigado, professor Painha, a Fundação Getúlio Vargas, por essa parceria. Também, novamente, a Bright Cities. A gente agradece de novo aqui o Gilberto e a Sol. A gente, né, já estamos alinhados aqui com a Bright, que a FNP é uma grande parceira do portal, que a Sol também é a nossa grande referência dos indicadores que estão lá até hoje. E aí a gente espera também contar com a parceria de vocês também, e principalmente a partir de agora. E a gente agradece mais uma vez a presença e o apoio de todos, todo mundo que acompanhou aqui pelo YouTube, a nossa grande audiência, todos os nossos painelistas que nos brindaram aqui com as suas falas extremamente assertivas, motivadoras. E a gente deixa, né, o convite para todo mundo acessar mais uma vez o portal Meu Município, meumunicipio.org.br, uma ferramenta 100% online, gratuita. O Otimiza também está ali, é uma ferramenta gratuita, como a gente já colocou, uma ferramenta de apoio à gestão. E a gente, né, tá nesse momento já com os dados atualizados de 2019, lembrando que os dados de 2020, né, os municípios têm até o dia 30 de abril para enviar à Secretaria do Tesouro Nacional. Então, a partir aí do final desse mês, a gente começa nesse esforço de atualização com os dados de 2020, mas já estão ali, a gente já tem uma série histórica, portanto, desde 2014, foi o ano de criação do portal, né, constituindo, portanto, uma fonte extremamente relevante de dados públicos em finanças municipais. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Raquel, obrigado. Estamos juntos a partir de agora, então, nesse comitê, nessa parceria super estratégica com a Bright Cities e a Fundação Getúlio Vargas. Até a próxima, pessoal. Obrigada.